Bom, estamos aí fazendo a leitura do Taleb, e aí o critério do Taleb não é continuidade, é picado, né? Então, abri o capítulo 15, a história escrita pelos perdedores. Então, fui da página 279 até 302. E, na verdade, quando você vai lendo o Taleb e vai entrando no dialeto, né? Que eu acho que ele tem um dialeto, mais do que uma narrativa. E então você vai entrando no dialeto dele, você vai pegando assim alguns pontos centrais, né? Acho que existe uma radicalização de um ponto de vista. E acho que às vezes a radicalização tem um lado positivo, porque você radicaliza algo que está radicalizado. E na verdade, se a gente olhar do ponto de vista da nossa escola, a gente está saindo de uma ordem super centralizada para uma ordem super distribuída. Essa que é a disrupção. Então, Taleb ele é o questionador da ordem super centralizada, ou do que ele chama de cima para baixo. Me lembrou o livro. Peraí que eu vou dizer para vocês exatamente qual é o livro que ele me lembrou. A Catedral e o Bazar, do nosso amigo Eric Raymond. Lembra também a discussão do livro Quem Está no Comando, que a gente, inclusive, é um dos livros estruturantes aí da escola, a comparação entre Aranha e Estrela do Mar, que é mais ou menos a mesma linha de raciocínio. Então já aparecem vários autores, né, contrapondo a ordem espontânea versus a ordem centralizada. Porque, na verdade, a gente está indo para um ambiente de. É como se a gente tivesse assim: a gente teve um ciclo de ordem espontânea pós-Idade Média, tivemos um pico demográfico, uma centralização com o surgimento da mídia de massa, uma supercentralização, e agora a gente está tendo um retorno à ordem espontânea muito mais radical, e o Taleb entra como mais um pensador bastante erudito, né, em que vai fazer o debate sobre essa ordem espontânea. Então já existem vários autores trabalhando nessa direção, né, contrapondo exatamente o que ele coloca, frágil, antifrágil. O que ele está dizendo é: a catedral é frágil, né, aqui dentro do livro, né, aqui vamos lá. O bazar é antifrágil e a catedral é frágil. O que eu acho que me chama a atenção, e aí eu acho que é interessante nesse capítulo, ele vai fazer um questionamento, e esse capítulo está mais acessível, diferente de outros, né, em que ele faz uma tabela, apresenta vários argumentos, vai desenvolvendo, né? Então, assim, me parece que depende do momento que ele está escrevendo, do tema, e aí, de repente, aqui, nesse momento, você tem um Taleb acessível, em que ele está questionando, dizendo que a maior parte das invenções tecnológicas foram feitas pelo que eu estou chamando aqui de bazar e não pela catedral. E que no final das contas a catedral chega para dar uma organizada e a catedral acaba virando mérito, tendo mérito. Tanto que ele bota o título da história é A História Escrita pelos Perdedores. E aí ele vai mostrar um pouco que as pessoas têm um problema psicológico de reverência às estruturas organizadas e que a maior parte das coisas que são feitas pelo que eu estou chamando de bazar.
são feitas pela ordem espontânea, e depois você tem, em algum momento, alguém que toma conta daquilo e parte daquilo. E assume aquilo como se fosse seu. E aí há uma desonestidade. Então ele vê isso como uma desonestidade. Eu vejo no Taleb uma radicalização para o bazar. Porque, por exemplo, ele vai falar dos alfinetes, que o Adam Smith fala dos alfinetes, inclusive a gente comentou o livro do Adam Smith, e ele diz que essa ideia do alfinete não é nem do Adam Smith. Vem de antes. Mas você, na minha opinião, você tem momentos em que você precisa refletir e sistematizar determinadas coisas. E essa sistematização não precisa ser uma sistematização hipócrita, né? Em que você vai sistematizar aquilo que as outras pessoas fizeram. Você não precisa ser hipócrita, você não precisa ter aí uma atitude tóxica. Você pode trabalhar nessa possibilidade. Então você tem a teoria é uma tentativa de sistematizar aquilo que está acontecendo. Aquilo que está acontecendo. Continuo vendo no Taleb uma contradição entre o que ele diz no livro, existe uma contradição entre a forma e o conteúdo. Um livro que vai falar de antifragilidade, que vai exaltar o aspecto, digamos, pragmático das coisas, as pessoas que fazem sem saber exatamente o que estão fazendo, na linha startup enxuta, um livro ter 600 páginas, essa digressão toda, quer dizer, o Taleb, eu acho que, eu vejo e repito, ele vive esse problema psicológico, e ele diz que vai, né, num determinado momento, se desintelectualizar. Só que essa desintelectualização dele, ele está fazendo, de certa forma, aquilo que ele diz que ele não gosta que as pessoas façam. Ele está teorizando sobre a prática das pessoas. Então existe a necessidade de fazer isso que ele está fazendo, né? De você refletir sobre essa prática, sistematizar essa prática para poder desenvolver essa prática. Você pode, por exemplo, ter uma pessoa que faz um prato de camarão e vai desenvolvendo aquele prato de camarão, mas alguém chega e faz a receita. Coloca a receita. Aí aquela receita se multiplica, muita gente passa a fazer o mesmo prato com aquela receita. Algumas pessoas vão criar em cima da receita e outras pessoas vão seguir a receita. O que eu acho que é interessante é que a gente está vivendo hoje esse processo de descentralização da passagem da ordem centralizada para a espontânea, e essa ordem espontânea precisa dessas reflexões, dessa desmistificação da ordem centralizada, que é o que ele coloca aqui, que as pessoas veneram essa ordem centralizada e aí se fragilizam. E eu acho que esse fluxo, e aí eu diria que, do ponto de vista da sobrevivência, a gente vive esse fluxo centralizador e descentralizador, né? A partir das nossas visões. Você aumenta a população, você cria uma nova mídia, essa nova mídia te permite criar novas ordens espontâneas, essas novas ordens espontâneas te permitem renascer e reconstruir a civilização, permitindo que mais gente possa sobreviver, e nesse momento você então tem um processo de centralização, e nesse processo de centralização você entra numa crise, e nessa crise você entra num outro processo de descentralização, e aí isso é sistemático. E aí aparecem pessoas como Taleb, como Adam Smith,
como esse cara do Bazar e da Catedral, como o cara que está no comando, que vão falar sobre o novo ciclo da ordem espontânea. Então o Taleb ele entra como dentro desse bloco de pensadores que vão começar a defender e questionar a ordem centralizada psicologicamente, epistemologicamente, de várias maneiras, para que a ordem espontânea se estabeleça. E o que eu acho que é interessante, ou seja, então, pessoas como o Taleb, numa situação de ordem centralizada ascendente, vão ficar na retaguarda. E agora ele começa a ter ascensão, por quê? Porque há demanda pela ordem espontânea. E acho que uma coisa interessante, que eu queria registrar, que o que o Taleb está dizendo aqui, num determinado momento, que eu marquei aqui, vou ler para vocês. Página 300. Essencialmente, esse é um argumento a favor da imprevisibilidade e dos efeitos do tipo cisne negro. Uma vez que não é possível prever as colaborações nem direcioná-las, não é possível saber para onde o mundo está indo. Então, o que eu acho que é interessante no momento em que nós temos ordens, a ascendência da ordem centralizada, ou seja, você está aumentando a taxa da ordem centralizada, provocada pelo aumento populacional e por uma mídia que favorece essa centralização, você tem o fortalecimento do conteúdo. Você tem os autores do conteúdo. Você tem o movimento do conteúdo. O importante é o conteúdo. É o que está acontecendo na educação hoje. O importante é o que você passa. Você precisa controlar o conteúdo. Você tem uma ascensão platônica de um conteúdo que você precisa absorver, um conteúdo externo em que você tem que trabalhar com esse conteúdo externo. Então a sociedade ela aumenta a taxa de platonismo. Quando você tem um movimento que a gente está vivendo agora de descentralização, em função da nova mídia e da possibilidade do descentralismo progressivo, você tem um renascimento de Aristóteles. O conhecimento em aberto e uma situação da forma. Você não tem que se preocupar com o conteúdo, você tem que se preocupar com a forma. Você tem que organizar a forma, você tem que deixar. É isso que é o trabalho da curadoria. A curadoria se preocupa com a forma. A pessoa não se preocupa o que estará no YouTube. Ela se preocupa como é que as pessoas vão colocar o vídeo e como é que você vai criar os algoritmos para as pessoas produzirem seus próprios vídeos. Agora, obviamente que o Taleb ele radicaliza na questão da ordem espontânea e ele, de certa forma, né, ele vai questionar de maneira radical a possibilidade de compreensão. Então, pode ser que, se você analisar a análise que nós estamos fazendo na macrohistória, né, eu, por exemplo, não digo o que vai acontecer. A gente está trabalhando com esse futurismo competitivo com as novas opções que nós temos e a percepção da passagem, do renascimento. Então, digamos, se a gente tivesse na Idade Média, criando a nossa escola na Idade Média, o que a gente estaria dizendo? Olha, com a chegada do papel impresso, nós vamos ter um renascimento na sociedade. Nós vamos assistir um movimento de descentralização. E vamos questionar o atual modelo para o modelo mais descentralizado. Funcionaria ou não? Como resposta. A gente não poderia dizer que está nascendo a república exatamente, o primeiro-ministro, o presidente, não, mas que vai ter um movimento, né, descentralizador da monarquia absoluta, como a gente está falando agora. Então a gente consegue perceber um movimento de centralização, descentralização, e isso passa a ser incorporado na maneira de pensar a espécie. E não exatamente como as coisas vão acontecer no detalhe. E quando vão acontecer, e como vão acontecer.
E uma outra coisa que eu abandonei na segunda temporada é a ideia de que a uberização vai se disseminar como um movimento em que todo mundo vai adotar a uberização. Não é assim que funciona. A gente tem um embate entre a zona de abandono e a zona de atração, que é a história do trem, que eu estava trabalhando com a metáfora do trem. Quem for locomotiva estará na uberização, quem for vagão vai estar na gestão. Só que o que eu percebo é o seguinte: vamos ter pessoas que vão lutar para manter o status quo, vão tentar manter o modelo atual e vão para a zona de abandono. Você vai criar a zona de abandono. E você vai ter as opções das zonas de atração. Zonas de atração são pessoas empreendedoras, locais empreendedores, projetos empreendedores. E volto a falar daquela loja de esfirra ali no Largo do Machado, que tem 100 pessoas comprando ali e todas as lojas da galeria vazias. Ali é uma zona de atração. Então você tem as zonas de atração, as pessoas tendem a ir para a zona de atração, e a zona de atração ela tende a se disseminar pelo próprio movimento das pessoas. E aí eu digo das pessoas comuns, das pessoas que vivem na hipermicrohistória, que não estão refletindo, que não estão fazendo, que não são os intelectuais, os artistas, etc, etc. Não, é a galera mais simples que acaba aderindo a determinadas coisas da sobrevivência. Isso me ajuda, isso me atrapalha. Isso aqui é legal, isso aqui me atrapalha. As pessoas percebem isso e vão caminhando. Então são as reflexões aqui sobre essa leitura do Taleb. O que vocês dizem? Se você quer participar das leituras bimodais, me manda um zap. 2199-608-6422. Vou repetir. 2199-608-6422. Nepô, quero ser bimodal, quero participar dessas leituras bimodais. Como é que eu faço?